Olá, meus amigos, minhas amigas, alunos e alunas da nossa mentoria de reta final para o CFO da PMDF. Vamos fazer aqui a nossa aula, a nossa revisão bisurada de legislação da Polícia Militar do Distrito Federal. Vamos trabalhar aí os tópicos do teu edital, muito com base no nosso mapa de revisão, elaborado aí pela nossa professora Isabela Lumena, um excelente mapa de revisão, muito bom material, muito rico, bem assertivo, e vamos garantir alguns pontos, né, nessa prova, caso venham essas perguntas. A legislação é ampla, é extensa, mas há algumas coisas, né, que a gente tem uma certa previsibilidade que o examinador gosta de cobrar. Então, primeira coisa, cara, que eu gostaria que vocês anotassem aí no seu estudo sobre legislação da PMDF, pontos que a gente sempre tem que destacar aí nas nossas revisões. Prazos, tá? Dados objetivos, prazos, períodos, datas, tudo isso você tem que estar bem anotado. Prazo de recurso, prazo de interstício, certo? Quanto tempo de licença para tratar de saúde da família o policial militar, quanto tempo gozando dessa licença ele vai ser agregado, entende? Tudo isso aí você tem que estar na massa do sangue, na ponta da língua, beleza? Então, prazos, dados objetivos têm que ser muito bem estudados. O que mais? Atribuições de autoridades. Então, isso aqui cabe ao comandante-geral, ao subcomandante, ao chefe de Estado-Maior, ao governador. Isso tem muita frequência em prova, o examinador costuma confundir, costuma trocar essas atribuições, então ele coloca lá algo que seria da atribuição do comandante geral e diz que é do governador ou vice-versa. Então temos que ficar ligados nisso aí. Outra coisa são aquelas palavras-chave, né? O salvo, o exceto, é, o excepcionalmente, certo? Palavras muito fortes, palavras-chave, né? Exclusivamente, privativamente, a gente tem que estar sempre ligado no nosso estudo de lei seca. E as alterações recentes na legislação. Então, uma lei que provavelmente vai estar e ter alguma questão na sua prova, a gente espera aí a lei orgânica das polícias militares, que é uma lei, né, nova, uma lei que você não tem questão de concurso ainda sobre ela, e vai ser, né, a primeira vez que o examinador vai ter que trabalhar em cima dela. Então, a gente também vai fazer uma boa revisão em cima dela aqui dos pontos principais sobre o seu conteúdo, beleza? Então vamos compartilhar aqui o nosso mapa de revisão, ele vai ser a nossa base para o estudo dessa, dessa revisão bisurada, ok? Então vamos lá, a nossa primeira lei que nós temos aqui é o Estatuto, certo? É a nossa legislação mais ampla, com mais artigos, que a gente, né, espera que tenha a maior quantidade de questões, né, se fosse partir desse pressuposto, seria sobre o estatuto, mas nem sempre é assim, ok? O estatuto, pessoal, é uma lei que vai regular direitos, obrigações, a situação dos policiais militares, os deveres, certo? As prerrogativas dos policiais militares do Distrito Federal. Lembrando que a Polícia Militar do Distrito Federal ela é organizada e mantida pela União, então o seu estatuto é uma lei federal. O estatuto, né, quem vai estabelecer direitos, obrigações, deveres para os policiais militares do Distrito Federal não é uma lei distrital, né? É uma lei do Congresso Nacional, beleza? Então ele vai falando aqui sobre coisas que a gente já estudou no direito constitucional, que a PMDF é uma força auxiliar e reserva do Exército, que, os pilares é a hierarquia e disciplina, beleza? Então fala aqui coisas bem básicas aqui, bem relevantes. Isso aqui é importante, tá, pessoal? A situação de inatividade. Quando que o policial militar está inativo e quando que ele está nativo. Isso aqui é importante também quando a gente estuda lá o direito penal militar, porque você tem crimes que podem ser praticados ou contra ou por militares da reserva ou reformados, certo? E a diferença é muito simples, tá, pessoal? Os militares da reserva remunerada são aqueles, em regra, tá, que atingiram aquele tempo mínimo para irem para a reserva, ou seja, para ir para a inatividade, recebendo os proventos integrais, recebendo a remuneração integral. Na maioria das vezes, ele vai para a reserva nesses casos. Você tem algumas hipóteses, né, de que ele vai numa cota compulsória, se não houver, tá? Isso é um dos institutos mais, vamos dizer assim, difíceis, né, mais complexos de compreender na nossa legislação, mas em linhas gerais, a cota compulsória ocorre da seguinte maneira: tem que ter
um número mínimo de promoções no último posto, certo? Todo ano. Se não ocorrer esse número mínimo de promoções, vai ser feita uma lista, né, em janeiro do ano para, eh, ir, ir alguns policiais militares para inatividade, ainda que eles não tenham completado o tempo mínimo de serviço. Hoje o tempo mínimo é 35 anos, ok? Mas a nossa legislação toda do estatuto fala em 30 anos, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque quando a gente vai estudar também o decreto R200, né, que falou sobre essa situação dos policiais militares, né, que foi a reforma do sistema de proteção social dos policiais militares. Então, que veio trazendo essas novas regras. Mas na nosso estatuto só fala em 30 anos, beleza? Fica ligado nisso aí, para aqui sim, cara, a gente tem que prestar bastante atenção no enunciado da questão, tá bom? Então, se ele completou esse tempo mínimo, fora, né, dessas hipóteses ali, que ele consegue ir para a reserva remunerada sem atingir, cumprir esse tempo mínimo, ele está na reserva. Nós temos também uma situação que eu quero que vocês revisem, que é chamada idade limite, que está lá no artigo 92 do estatuto, certo? Para cada posto de graduação, você tem uma idade limite. E se ele, por exemplo, se ele é capitão, e ele atinge capitão, que é o PM, e ele atinge 55 anos de idade, ele vai para a reserva remunerada, ainda que ele não tenha também os 30 anos ou 35 anos, né, de efetivo serviço, ok? Então, são algumas hipóteses dele ir para a reserva remunerada sem cumprir esse tempo mínimo para receber os proventos integrais, e vai recebendo proventos integrais, ok? Então, você tem algumas hipóteses que ele vai para a reserva remunerada sem cumprir, né, os atuais 35 anos e, segundo o estatuto, 30 anos de serviço, beleza? Só que o que acontece? Na reserva remunerada, ele pode ser convocado para o serviço ativo. E é uma das hipóteses, ó, é considerado militar da ativa quem? Os componentes da reserva remunerada, quando convocados ou designados para o serviço ativo. Isso é importante, inclusive, lá no Código Penal Militar, porque aqui ele vai ser considerado militar da ativa, ok? Já os militares reformados são aqueles que já estão na reserva. As hipóteses mais comuns é aquele que já estava na reserva, certo? Ele já estava na reserva. E aí atinge também uma idade limite, né? E a, para as praças é 62 anos de idade, certo? Para as praças, uns 62 anos de idade. Agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu ver se a Isabela botou aqui. Colocou. Fiquei na dúvida se é 62 ou 65. Vamos ver aqui no estatuto, né? A gente está aqui e já mata logo essa dúvida. Então, a reforma, ok, a idade limite que eu falei para vocês, está aqui no artigo 92. Para cada quadro, certo? E para cada posto você tem uma idade limite. Então, são hipóteses dele atingir essa idade e ir para a reserva remunerada, certo? Ainda que não tenha o tempo mínimo de serviço, ok? Reforma, aqui, ó, 63, tá? 63. Essa linha C aqui não se aplica, tá? Então, 63 para praça, 65 para oficiais, ok? Isso aqui é a idade para reformar, presta atenção. Tá todo mundo aí falando, né, sobre idade mínima pro policial militar ir para a reserva. Isso não existe, pessoal. Não existe atualmente idade mínima para o policial militar ir para a reserva, para o militar ir para a reserva. Tem projetos de lei nesse sentido, ok? Então, hipóteses, né, do que é um militar reformado? É aquele militar que já estando na reserva, ele já estando na reserva, o oficial atinge 65 anos de idade e a praça 63. O que que isso implica? Que ele não pode ser convocado para o serviço ativo, ok? Essa é a hipótese mais comum do militar ser reformado. Qual é a outra hipótese dele ser reformado? É um problema de saúde, certo? Então, ele teve algum problema, alguma incapacidade que o impossibilita
a estar no serviço ativo policial militar, ele é reformado. E a lei vai trazer essas hipóteses de reforma. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessas hipóteses além da idade? Ó, ele foi julgado definitivamente por serviço policial militar, ele está agregado a 2 anos, certo? Porque é incapaz temporariamente, certo? Por algum motivo de saúde, ele é incapaz, ainda que a moléstia seja curável. Não tem mais essa pena de reforma, tá, no Código Penal Militar, beleza? A reforma pode ocorrer por uma sanção administrativa, certo? Então ele foi para o conselho de justificação, lembra que a gente já conversou sobre isso, o conselho, pelo menos, né, se depende da ordem que você assistiu às aulas, né? Na aula de processo penal militar a gente falou sobre isso. O conselho de justificação, ele vai apurar infrações disciplinares. E uma das sanções é a reforma. E aí ele é reformado, né, com um valor proporcional aí de serviço, certo? Com proventos proporcionais ao tempo de serviço, ok? Então essas são as hipóteses ali dele ser reformado. Está lá no artigo 94. Tranquilo? Então, temos essas duas situações. Se ele não é reformado na da reserva, ele é da ativa. Beleza? E aí ele fala de outras hipóteses, né? Ah, os alunos, os de carreiras, os incluídos na PM voluntariamente, durante o prazo que se obriga a servir, nós não temos, né, regulamentado um serviço temporário, né, de policial militar. Mas, cuidado, né? É uma inovação da lei orgânica. A lei orgânica autoriza, né, o serviço policial militar temporário. Nós não temos, ok? Não temos, é algo, um instituto novo aí de 2023, mas se eles fossem incluídos temporariamente, de maneira voluntária, certo? Eles estariam nessa condição aqui, eles não seriam de carreira, ok? Os componentes da reserva convocados designados, os alunos dos órgãos de formação, então quem é aluno ali, quem está cadete, soldado de segunda classe, também são considerados militares da ativa. Agora toma cuidado, né? Eu achei muito feliz aqui, né, que a professora Isabela trouxe pra gente, que embora ele seja da ativa, certo? A 12086, ela diz que esses policiais militares que foram da reserva e foram convocados ou designados para o serviço ativo, os designados, ó, eles não contam para o efetivo, tá? Também quem está nos cursos iniciais de carreira. Então, os cadetes, os soldados de segunda classe, embora eles sejam militares da ativa, eles não são considerados no limite fixado aí pela 12086, Minas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham evoluído no conhecimento. Fiquem com Deus e até os próximos encontros aí. Um abraço.